Estamos começando o bate-papo legal pelo canal TP Fest. Hoje temos a entrevista pelo Viva Mais Saudável com a doutora Érica Volpato. Nós vamos estar falando sobre emagrecimento sem radicalismo e a gente vai dar início aqui para a gente dar início à entrevista e a gente vai estar falando para vocês que estão participando da live, quiser mandar alguma pergunta, pode estar mandando a sua pergunta que a gente faz no decorrer da live, ok? Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar, convidando aqui a doutora. E agora foi? Oi, boa tarde. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda no canal TP Fest pelo Viva Mais Saudável. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não lhe conhecem. Eu sou Érica Volpato, sou nutricionista funcional, atendo em consultório e como eu sou praticante de atividade física, eu nado, pedalo, corro, eu também tenho um foco para nutrição esportiva, mas o que eu mais faço no consultório é ajudar as pessoas a emagrecer, né, de uma forma saudável, equilibrada. E é isso. É um desafio. E hoje a gente vai estar falando sobre emagrecimento sem muito radicalismo, né? As pessoas, elas utilizam a dieta de uma maneira radical, restringindo a alimentação, também exagerando nos exercícios. E eu pergunto para a doutora, isso é um emagrecimento saudável dessa maneira ou não? Não, não. Elas até conseguem emagrecer, né, quando elas se submetem a radicalismos, né, cortar determinados alimentos que muitas das vezes são demonizados pela sociedade, como o pão e todos os carboidratos, né, macarrão, massas, e elas simplesmente cortam sem nenhuma orientação e fazem exercício excessivamente. Naturalmente, vai haver um gasto calórico maior com uma restrição calórica, isso imediatamente faz com que a gente emagreça. Porém, vai haver uma perda de massa muscular muito grande, então a gente não perde gordura, a gente perde massa muscular também. E não é de forma saudável porque o nosso corpo entende que estamos no estado de sobrevivência. Então ele vai fazer de tudo para o organismo ficar lento, para guardar energia. E aí passam alguns meses, né? Essa pessoa não consegue sustentar esse perfil, né? Esses hábitos. E aí, quando ela volta a comer um pouquinho, ela engorda o triplo, que é o efeito sanfona que a gente ouve tanto falar. Então, na verdade, esse efeito sanfona acontece devido ao exagero também de exercícios e aquela dieta onde você restringe tudo. Então, Exatamente, principalmente pela dieta. Principalmente pela dieta, porque quando a gente priva o nosso corpo de vários nutrientes, até o carboidrato, que é a principal fonte de energia do nosso corpo, a gente vai desenvolver uma série de desequilíbrios. E o nosso corpo, como ele é um sistema inteligente, ele vai tentar adaptar da melhor forma possível. E aí por isso que a gente engorda, porque ele entende que nós estamos em situação de fome, de privação mesmo. a gente tem aqui o pessoal da live mandando aí boa noite, o William mandando da psicanálise, mandando aí boa noite. O pessoal aqui, a Fátima também mandando boa noite. Obrigada aí ao pessoal que está participando. Quem quiser mandar pergunta para a doutora, pode estar enviando a sua pergunta que a gente faz no decorrer da live para a doutora, ok? E, doutora, existe risco à saúde relacionado ao radicalismo aí adotado para emagrecer? Sim, dependendo das restrições que a pessoa fizer na sua dieta, ela pode desenvolver várias deficiências, vitaminas, de minerais. Muitas das vezes, eu um paciente chegar aqui ao meu consultório, vindo de uma dieta dessa restritiva, com o cabelo, né, caindo, cabelo quebrando, a pele sem viço, né, com vários desequilíbrios mesmo, tanto na questão estética, que a gente logo percebe, mas quando a gente avalia os exames, a gente também percebe, né, deficiência de ferro, deficiência de zinco. Então, realmente, não é indicado fazer uma restrição assim severa, precisa de um acompanhamento mesmo, né? Tem que ter um nutricionista, porque cada organismo é um.
E, doutora, é possível emagrecer comendo de tudo? Ah, com certeza, com certeza. E eu posso dizer isso tanto no meu lado profissional quanto no meu lado pessoal, porque eu sou uma pessoa que passei assim pela obesidade, né? Eu emagreci 15 quilos e em um ano eu consegui emagrecer comendo de tudo, fazendo apenas alguns ajustes, proporções de comida, né? Então, na verdade, a gente precisa muito mais de estratégias inteligentes na alimentação do que tirar alguns alimentos. É claro que existem alimentos que não oferecem nada de bom para gente, que na verdade nem deveriam ser considerados alimentos, que é o caso de salsicha, linguiça, embutidos, margarina, miojo, né, os ultraprocessados. Então, não estou contando com esses alimentos. Mas é possível sim a gente emagrecer comendo de tudo que é comida de verdade, sem a gente passar fome. E, doutora, você disse que passou por isso, assim, de perder 15 quilos em um ano. Então, eu ia pegar uma deixa ali, porque a gente vê muitas coisas pela internet, né, de pessoas que falam, não, emagrece 10, 15, 20 quilos em 2, 3 meses. Existe essa receita milagrosa ou isso é só conversa mesmo para vender os produtos, doutora? Então, a pessoa até consegue emagrecer se ela fizer aquela situação inicial que você falou. Se ela realmente parar de comer, né, e fizer exercício, ela até, se ela conseguir levar isso por um mês, possivelmente, eu acredito sim, é possível emagrecer 10 quilos. O problema disso é que ela não vai conseguir sustentar essa situação, né? Até porque ela vai ter problemas sérios de saúde. Então, o que, que adianta a pessoa emagrecer 10 quilos em um mês, se depois de 2 meses ela vai começar a recuperar tudo, vai desenvolver transtornos, vários problemas de saúde, fora o transtorno mental que ela pode desenvolver. Porque geralmente a compulsão alimentar ela está associada a dietas restritivas. Né? Então, é um perigo, é um perigo. Não, não recomendo que as pessoas façam isso. Ok, doutora. E o jejum intermitente, ele pode ser considerado aí uma forma de emagrecimento radical, dependendo de como ele for feito? Isso aí, isso que precisa ser ajustado. O jejum intermitente, ele é uma estratégia muito eficiente, tá? Mas para alguns casos. Geralmente, quando a pessoa está no início do processo de emagrecimento, o jejum intermitente não é indicado. E o jejum intermitente ele tem várias variações. Ele pode ser feito 2 vezes por semana, como uma estratégia quando a pessoa está no efeito platô. Porque quando a gente inicia um processo de emagrecimento com o paciente, ele consegue emagrecer nos 2 primeiros meses, 3 meses, e aí depois o corpo consegue se adaptar àquela rotina e aí ele para de emagrecer. Mesmo fazendo as mesmas coisas, tendo uma dieta saudável, praticando atividades físicas de maneira equilibrada, é o efeito platô que a gente fala, né, na nutrição. E aí o jejum intermitente, muitas das vezes ele vem como uma estratégia para acordar o organismo, para mudar, para deixar o organismo meio, vamos dizer assim, meio confuso. E aí o corpo consegue, né, perder calorias de novo, a gente consegue emagrecer de novo. Mas o jejum intermitente, ele tem que ter acompanhamento nutricional. O jejum não é só ficar sem comer. Porque quando você volta do jejum, a sua última refeição antes do jejum ela tem que ser muito equilibrada com os macronutrientes. Então, sim e não. Dependendo de como ele é feito, ele pode ser radical. Mas se ele for feito de uma maneira inteligente, acompanhado por um profissional, ele é super eficiente. Agora, se ele não tiver aquele acompanhamento do profissional, ele se torna perigoso, né, Sim, doutora? sim, pode ser perigoso. Ok. E as pessoas confundem muito, né, a parte de emagrecer com deixar de comer. Qual a dica que a doutora poderia dar aí, de uma maneira geral, né, para as pessoas, principalmente aquelas que têm problema com obesidade, que são as que mais recorrem, né, à parte do emagrecimento, naquele desespero de conseguir perder o peso? O primeiro passo para essas pessoas é não ter desespero. É tentar controlar a ansiedade, porque o tempo do nosso corpo é diferente do tempo que a gente quer que as coisas aconteçam. Então, a gente tem o hábito a gente se matricula na academia hoje
e a gente, semana que vem, a gente quer se pesar, a gente já quer estar com um corpo maravilhoso. Nós somos muito imediatistas, queremos resultados muito rápidos. E não é assim que funciona com o nosso corpo. Então, a gente precisa ter cautela, ter paciência. Esse é o primeiro passo. Acalma o seu coração. E o segundo, a segunda orientação que eu dou é que a pessoa ela comece com trocas inteligentes. Como assim trocas inteligentes? A gente tem um grupo de carboidratos simples e um grupo de carboidrato complexo. O carboidrato complexo, ele é melhor. Por quê? Ele evita picos glicêmicos, que que são situações que fazem com que a gente acumule mais gordura no corpo. E ele vai liberando energia aos poucos, dando mais saciedade para a gente. Então, quando a gente come, por exemplo, um arroz integral, um pão integral, quando a gente come mais vegetais que são ricos em fibras, a gente demora mais a sentir fome. Então, a gente tem que ter o nosso prato com bastante vegetais, com bastante diversidade de cores, né, dos vegetais, dos legumes, das verduras, porque isso vai dar um suporte para a gente de fibras. Então, a gente vai ter mais saciedade. E não precisa passar fome. Então, essa é a segunda orientação. Terceira orientação que eu dou é para beber bastante água. Porque ninguém consegue emagrecer se não bebe água na medida certa. E as pessoas, por incrível que pareça, elas esquecem de beber água. Então, cada pessoa ela tem uma quantidade, né? A gente geralmente faz um cálculo na nutrição de 35 a 40 ml por quilo de peso corporal, né? Então, uma pessoa que pesa mais ou menos 65 quilos, ela precisaria de 2,3 litros de água por dia. E na correria do dia a dia é comum as pessoas se esquecerem de beber água, né? E isso traz muitos prejuízos para a saúde, fora a questão do intestino, a gente deixa de ir ao banheiro, né? Passa a ficar constipado, e isso prejudica muito o processo de emagrecimento. A falta de água, ela acaba não só prejudicando o emagrecimento, mas o organismo como um todo, né, doutora? Incluindo pele, incluindo várias, problema intestinal também. Sim. Então, influencia bastante. E eu gostaria que a doutora falasse também, porque a gente tem muitas dietas na internet. E a gente vê a maioria do pessoal, né, em vez de procurar um profissional, ir lá, né, na internet, procurar no Google e pegar uma dieta e tentar. Então, eu gostaria de que a doutora falasse qual a importância de se procurar o acompanhamento profissional para o emagrecimento, porque é muito perigoso as pessoas pegarem também dietas pela internet. Então, eu gostaria que a doutora falasse. Sim, com certeza é muito perigoso, porque, na verdade, todos nós, né, nós somos iguais em muitos aspectos, mas o nosso organismo funciona de uma maneira diferente. Cada um tem as suas particularidades, né? Cada um tem as suas necessidades, né, de vitaminas, os sintomas. Então, quando a gente está no consultório, quando a gente está atendendo o paciente, pelo relato que ele nos faz, a gente percebe quais são as necessidades, né? Eu vivo tendo enxaqueca, eu tenho dificuldade ao banheiro, eu estou com problema no sono. Tudo isso pode ser ajustado por meio da alimentação. Então, a gente vai fazer um planejamento alimentar todo calculado, todo direcionado para este paciente, né? Então, é assim que funciona, é assim que deveria ser a nutrição. As pessoas deveriam comer aquilo que elas sabem fazer bem para elas. E aí, como pode, né, você pegar uma receita na internet que é direcionada para todo o público que visita aquele site, aquele blog, você querer aplicar para você e esperar que você tenha benefícios, né? Então, assim, é como se estivesse esperando um milagre acontecer, né? Então, não funciona, também não é recomendado que siga isso. E a gente tem que ter muito cuidado também com essas demonizações dos alimentos, né? O pão, coitado do pão, né? Todo mundo coloca a culpa no pão. Eu vou cortar o pão. O pão faz parte da nossa cultura, né? O pão faz parte da nossa vida, da nossa rotina, da nossa infância, né? Comer também é ter afeto, é trazer memórias afetivas. Então, existem maneiras inteligentes da gente consumir o pão sem que a gente se prejudique, né? É só um ajuste, não precisa arrancar os alimentos da nossa vida. E a gente vai para o quadro Mito ou Verdade. E eu já vou até começar a perguntar a pergunta da live aqui.
acho que foi da Gisele, ela pergunta, que enquadra perfeitamente no mito ou verdade. Ela diz, é verdade que chá verde emagrece? Ela está na live, a Gisele. O chá verde, inclusive eu faço uso do chá verde, ele é maravilhoso, ele tem saponinas, ele tem flavonoides, são antioxidantes muito poderosos para cuidar do nosso corpo, da nossa pele, mas ele sozinho não emagrece. Ele até tem um efeito termogênico, como o hibisco, como o próprio café, a canela, o gengibre, mas quando a gente vai avaliar os estudos, o que eles percebem? Que a perda, né, o gasto calórico, ele aumenta em 3%. Então é muito pouco para a gente poder dizer que tomar um chá vai fazer a gente emagrecer. Ele pode ajudar, sim, dentro de um contexto, né, em que a pessoa já tem uma alimentação equilibrada. Então, você tomar o chá, você vai estar cuidando da sua saúde como um todo. Mas dizer que o chá verde emagrece, né? Não adianta você ter uma alimentação descontrolada, ingerir alimentos que não são legais, ultraprocessados, ingerir álcool, fumar e tomar chá verde e achar que ele vai fazer milagre. Aí, nesse ponto, é um mito. Ok. E o nosso próximo mito ou verdade é o hormônio do estresse. É o famoso cortisol. Ele contribui para o acúmulo de gordura? Sim, isso é verdade. Isso é pura verdade. Né? O cortisol, ele é um hormônio muito importante no nosso corpo, ele é necessário porque ele modula a nossa situação de fuga, se a gente tem que tomar uma atitude rápida. Só que quando a gente é submetido, né, a um estresse diário, esse cortisol fica em excesso. E aí o que o corpo entende? Que ele precisa proteger a gente, ele precisa proteger os órgãos vitais. Então, isso acaba indo para acúmulos de gordura, né? E principalmente na região abdominal. Quando a gente vê aquelas pessoas com a barriga, né, assim, com o abdômen bem proeminente, às vezes não são pessoas que têm o braço com muita gordura, a perna, geralmente são pessoas estressadas, né? São pessoas estressadas. Às vezes a gente fala, ah, uma barriguinha de chope, aquela barriguinha, né? E geralmente não é o chope que sozinho faz isso, é o estresse, né? E acaba virando um ciclo vicioso, porque quanto mais estresse, maior a facilidade de engordar. E uma vez que a pessoa está com sobrepeso, menos disposição ela tem para poder emagrecer, para poder ter uma disposição para praticar atividade física. Né? Então, é um ciclo vicioso, um ciclo que fica se retroalimentando de uma maneira negativa na vida da pessoa. Então, é importante, sim, modular o estresse. Né? Então, nesse ponto, isso daí é verdade. E dá para controlar através da alimentação, doutora? Sim, existem alguns alimentos, né, que têm uma função calmante. A gente tem os chás que também podemos usar. Existem algumas frutas que são calmantes, como o melão, por exemplo. O melão tem substâncias calmantes. A gente tem a banana, que é rica em triptofano, é um cofator para a gente ativar a melatonina e dormir bem. Né? Então é importante cuidar do sono, respeitar o ciclo circadiano. Isso quer dizer que a gente precisa dormir à noite. A gente não tem que ficar acordado até tarde com o celular no nosso rosto, vendo televisão até tarde. E também a gente tem algumas fórmulas com fitoterápicos que podem ajudar bastante nessa questão do estresse, da ansiedade. E, claro, a atividade física, a meditação, ter uma fé, né? É muito importante quando a pessoa tem uma crença também. Mas principalmente, a atividade física, ela extravasa, ela faz com que o estresse fique de uma maneira muito mais equilibrada. Ok. E o nosso próximo mito ou verdade é: existem especiarias que podem ajudar a queimar a gordura de maneira saudável? Sim, como eu falei até na pergunta da amiga, né? Existem sim algumas especiarias, né? A canela, a gente tem o gengibre, a gente tem o guaraná em pó, né? A gente tem uma gama aí de especiarias que a gente pode usar no dia a dia para poder ter um efeito termogênico que a gente fala. O que seria esse efeito termogênico? Ele consegue dar uma acelerada no nosso organismo. Né? Geralmente a gente faz uso quando a gente vai iniciar o dia ou quando a gente vai fazer uma atividade física. O café, né, é uma substância termogênica. Então a gente pode usar. Mas como eu falei antes, não dá para colocar todo o crédito
nessas substâncias, porque elas sozinhas não fazem milagre, né? E o gasto calórico que elas aumentam é muito pouquinho. Então, dentro de um contexto, é muito bom, faz bem para a saúde, mas elas sozinhas não. E o nosso próximo mito ou verdade mito é verdade, se a pessoa fizer só almoçar e fizer um lanche ao deitar, vai ajudar a emagrecer? Ou Então, isso é um mito? esse perfil de alimentação é um perfil que se encaixa no jejum intermitente, né? Muitas pessoas que fazem o jejum intermitente, elas aproveitam a hora do sono, que geralmente são 8 horas de sono, e aí elas não fazem a refeição do café da manhã, e a primeira refeição delas é o almoço. Só que quando elas vão fazer esse almoço, elas não podem fazer um almoço qualquer. É um almoço que precisa ser balanceado nos macronutrientes, principalmente. Tem que ter uma quantidade muito grande de proteína, né? Tem que ser para compensar o que não teve no café da manhã. Então, tem que ser uma refeição bem equilibrada, acompanhada por um nutricionista. Tem que ter também a porção de carboidratos complexos e tem que ter, né, as vitaminas, os minerais, os legumes, as verduras. E aí, esse lanche, mesma coisa. Lembrando que o lanche, né, seria a última refeição da pessoa daquele dia. Então, também precisa ser um lanche muito bem equilibrado, muito bem acompanhado. Então, nessas condições, né, seria o contexto intermitente. Se a pessoa estiver dentro daquele contexto, aí pode sim ajudar a emagrecer, vai potencializar o emagrecimento. Ok. E a gente vai entrar agora para as perguntas dos internautas. Quem estiver na live e quiser mandar pergunta, pode mandar também. A gente vai para as perguntas enviadas pelas redes sociais e também pelo chat, pelos sites. E a gente tem a pergunta da Letícia, do Rio de Janeiro. Ela pergunta: é normal sentir fome quando estamos emagrecendo? Sim, dependendo do ponto, dependendo do processo, é normal, porque quando a gente tem uma restrição calórica, né, principalmente se tiver grande restrição calórica, o nosso corpo ele vai enviar sinal de fome. Então aí tem que ver, né, estratégias para a gente de repente aumentar a proteína, né? Eu gosto muito de trabalhar com as proteínas porque elas são que mais dão saciedade para quando a gente quer emagrecer. Né? Então a gente eleva um pouquinho a proteína, seja por meio das carnes, seja proteína vegetal para as pessoas vegetarianas e veganas, ou por meio do whey protein, né? Que é uma estratégia muito inteligente, muito eficaz, porque a gente consegue uma quantidade grande de proteína no whey protein, sem a gente ter que ingerir uma quantidade grande de gorduras saturadas que teríamos nas carnes. Né? E ele dá uma saciedade muito grande que eu geralmente indico, principalmente para os pacientes que gostam de comer doce, é tomar um iogurte, um copo de iogurte natural com um medidor de whey protein e mistura, coloca uma fruta. Nossa, é uma delícia, vai dar saciedade, claro, desde que a pessoa não seja intolerante à lactose, né? Que aí tem um iogurte com lactose, mas é uma ótima estratégia aumentar a quantidade de proteína para parar de sentir fome. E a gente tem a pergunta da Marcela, que é de Salvador. Ela pergunta: cortar os doces e refrigerante vai ajudar a emagrecer e diminuir a barriga? Com certeza, com certeza. Cortar os doces e o refrigerante é uma das melhores coisas que a pessoa pode fazer por ela. No início pode ser muito difícil, né? Porque quando a gente começa a comer doce, a gente envia uma resposta muito rápida para o nosso cérebro de prazer, porque o açúcar ele consegue fazer uma liberação de dopamina muito rápido. E a dopamina é um neurotransmissor responsável pela sensação de alegria, de humor, de felicidade. Né? Quando a gente está triste, a gente geralmente quer comer um chocolate, a gente quer comer um doce. Então, existe sim essa associação. E quanto mais uso a gente faz, mais a gente fica dependente. Então, quando a gente percebe que nós estamos num ciclo vicioso, negativo, e a gente quer cortar, esse início é muito difícil, é desafiador. Porém, se a gente conseguir, né, ultrapassar essa barreira, a gente só vai ter benefício, a gente vai estar no paraíso. Então, a gente vai ter uma outra sensação, nosso cérebro vai funcionar melhor, nosso corpo vai funcionar melhor, a gente vai desinflamar, com certeza a circunferência abdominal vai reduzir, vai reduzir.
E, doutora, eu vou fazer uma pergunta para quem para de fumar. A maioria das pessoas que estão no início, né, de para parar de fumar, se apegam muito nos doces, né, na bala, no chocolate, para tirar um pouco aquela ansiedade da nicotina. Isso é prejudicial para essas pessoas que vai por esse lado comendo doce para parar de fumar? Acaba sendo prejudicial, porque quando a gente come doce de uma forma recorrente, né, repetida, a gente acaba desenvolvendo diabetes, a gente acaba desenvolvendo outras complicações da nossa saúde. Eu sou uma pessoa que adora doce, sempre gostei muito de doce, e aí como eu achei isso, né? O tema do assunto aqui é sem radicalismos. Então, eu não corto o doce definitivamente da minha vida, eu só corto ele da minha rotina. Então, se você comer o doce todos os dias, com certeza é possível. Mas se você comer um festinha, um pavê, você comer naquele dia não vai ter problema algum. Você come, você se diverte, né? Você vive o momento. Mas nos outros dias, na rotina, né, na maior parte da semana, você vai cuidar da alimentação. Dessa maneira, os doces podem encaixar de uma maneira saudável. Ok, e a gente tem a pergunta da Samanta, que é de São Paulo. Ela pergunta por que quando ocorre o emagrecimento voluntário, pois eu faço 6 refeições por dia e estou emagrecendo. Tem algum problema, doutora? Aí a gente tem que ver a função tireoidiana dela, né? Existe uma condição patológica que seria o hipertireoidismo. Porque a gente tem o hipo e tem o hiper. Quando a gente tem o hipo, a gente tem uma tendência a ganhar peso. Mas quando a gente começa a emagrecer assim, né, sem causa aparente, se alimentando da mesma maneira, claro, existem questões genéticas, existem questões de idade também, né? Quando a gente chega à terceira idade, a gente tem essa perda mesmo, mas quando não tem essa situação, quando é um indivíduo, né, mais jovem, a gente tem que investigar a nossa tireoide, porque pode ser que esteja com um quadro de hipertireoidismo. E aí a gente perde peso, a gente fica muito magrinho mesmo. Só que não é um emagrecimento saudável, né? Aí realmente tem que procurar um endocrinologista para ele pedir os exames e avaliar essa função da tireoide. Ok. E a gente tem a pergunta da Maria Cláudia, de Minas Gerais. Ela pergunta: eu utilizo sempre a chia e a linhaça nas minhas refeições. Eu gostaria de saber se está ajudando, se isso vai ajudar eu a emagrecer e perder a barriga um pouquinho. Olha, A maioria quer perder a barriga, doutor. a gente sempre quer perder barriga, né? Também tem o fator idade, né? Porque quando a gente está na pré-menopausa, quando a gente chega nesse período próximo da menopausa, a gente tende realmente a acumular mais gordurinha aqui na região abdominal. Isso pode ser ajustado com a alimentação. A semente de linhaça e a semente de chia, elas são super indicadas para essa situação, porque elas têm fitoestrogênios. Então, elas conseguem estimular a produção de estrogênio, que geralmente está baixa nessa faixa etária. Mas também eu não sei a idade, né, dela. Mas suponhamos que seja uma pessoa jovem e ela está ingerindo a semente de linhaça e a semente de chia. Elas são ótimas, porém é preciso ajustar a quantidade, que ela falou que está colocando nas refeições, porque elas são calóricas. Tanto a semente de linhaça quanto a semente de chia, elas têm uma gordurinha que é boa, porém tem um pouquinho mais de calorias. Então, o ideal é que não ultrapasse 2 colheres de sopa por dia dessas sementes. Elas vão ajudar bastante o funcionamento do intestino. Então, de uma certa forma, vai reduzir sim a barriga, né? O abdômen. Porque muitas das vezes as mulheres elas têm o abdômen proeminente, mais estufado, porque não conseguem ir ao banheiro regularmente, né? E aí, nesse caso, quando elas não conseguem evacuar regularmente, dá realmente essa aparência, né, de estar barrigudinha. E aí, nesse ponto, as sementes vão ajudar bastante. Com certeza. E a gente tem a pergunta do Jair, que é de São Paulo. Ele fala que ele tem restrições em realizar atividade física, pois ele é cadeirante, mas ele está acima do peso e com muita gordura abdominal. Tem como ele controlar e diminuir através da alimentação? Sim, tem como sim. A gente tem todo um planejamento especializado, né, para os cadeirantes. E aí, a primeira coisa que eu recomendo é coma comida de
verdade. Existem muitos produtos que estão nos mercados, né, nas lojas, que a gente tem o hábito de consumir só porque são saborosos. A gente não pode se esquecer que a indústria alimentícia, ela é uma indústria como outra qualquer. Elas não são preocupadas, a indústria alimentícia não é preocupada com a saúde da população. Ela quer também encher o bolso. Então, sempre que a indústria puder fazer alimentos palatáveis, saborosos, mas cheios de substâncias nocivas, elas não vão pensar duas vezes, vão fazer, para que a pessoa queira muito. Um exemplo é o Doritos, é o miojo, né? Que são alimentos que têm um sabor que não existem na natureza, né? Se a gente pensar nos alimentos de verdade, nos cereais, nas carnes, aquele alimento não existe. Então, muitas das vezes a gente quer consumir esses alimentos, né? Esses produtos, na verdade, nem são alimentos, são produtos, e a gente está fazendo um mal danado para a nossa saúde. E aí, o que que acontece? Vai se acumular em forma de gordura visceral. É a gordura mais prejudicial, é a gordura mais perigosa que a gente pode ter no nosso corpo. E geralmente a gordura visceral, como ela fica nos órgãos, entre os órgãos, ela vai se acumular justamente no nosso abdômen. Então, aquele abdômen projetado, né? A gente vê muito com os homens, né? Aquele abdômen bem ressaltado. Então, a primeira coisa que eu falo para ele evitar esses produtos, né? Cheio de conservante, cheio de corante, cheio de açúcar, evitar alimentos com farinha branca, preferir alimentos integrais, alimentos ricos em fibras, proteínas, comida de verdade. Nada como um arroz, um feijão, uma salada, né? Um frango, ovos. É por aí. Esse é o caminho para poder reduzir. E a Jéssica mandou aqui na caixinha de perguntas se ingerir somente saladas à noite ajuda a emagrecer? Vai ser muito pouco, ela vai ficar com fome. Provavelmente ela vai sentir fome. Tem gente que acorda de madrugada com fome, né? Então, talvez não seja uma estratégia inteligente. Talvez ajude a emagrecer, mas não vai ser, não está equilibrado. O ideal é que a gente consuma à noite proteínas leves, né? Ou seja, o que seriam proteínas leves? As carnes brancas, né? O frango, o peixe, não carne vermelha, poderia ser uns ovos, né? Junto com saladas, mas a salada, muitas vezes a pessoa acha que salada é só alface e tomate. E não é bem assim. Salada é uma mistura, né? Tem que ter uma diversidade. Tem que ter uma cenoura raladinha, né? Tem que ter uma rúcula, tem que ter um repolho cru, roxo, principalmente, que tem as antocianinas, antioxidante poderoso. Então, se ela fizer dessa forma, ter uma boa fonte de proteína com a salada bem diversificada, aí sim, aí ela vai emagrecer sem sentir fome, vai dormir tranquilamente, vai acordar só no outro dia para tomar o café da manhã. E a gente tem mais uma pergunta aqui na caixinha, que é da Cíntia. Ela diz que tem aí um colesterol alto e ela gostaria de saber o que seria bom ela estar ingerindo para evitar aí ter um infarto devido a esse colesterol que está muito alto. Se a doutora pudesse responder. Sim, quando a gente tem um colesterol alto, a gente tem que parar para analisar o porquê, o que nos levou a ter esse colesterol alto. Geralmente, o colesterol alto está associado a sedentarismo, né? Então, assim, a pessoa precisa praticar uma atividade física, porque o nosso corpo ele precisa funcionar de uma maneira diferente da forma como a gente fica simplesmente dentro de casa, quem trabalha sentado, né? Tem que lembrar que o nosso corpo é uma máquina, ele foi feito para se movimentar. Então, primeiro passo, ela precisa praticar atividade física frequente. Ela pode começar com caminhadas de 30 minutos por dia. E 30 minutos um dia de 24 horas. É uma questão de organização. E caminhar num ritmo legal, não é caminhada de shopping, não. E na alimentação, ela tem que evitar alimentos muito gordurosos e ingerir uma quantidade maior de gorduras boas. O que seriam essas gorduras boas? O azeite, a gordura que vem das oleaginosas, são as castanhas, são as nozes, o abacate, né? Consumir o abacate, que é muito bom, porque a gente vai ter um aumento do colesterol HDL. E o que que isso ocasiona? Quando a gente consegue aumentar o nosso HDL, a gente consegue reduzir o outro colesterol. E é claro, né? Comendo bastante
vegetais, legumes, frutas no nosso dia a dia, bebendo bastante água. E, claro, existem também formulações de fitoterápicos que podem ajudar, potencializar essa redução de colesterol. Mas isso também tem que ser ajustado no consultório, né? É bem particular mesmo, assim, tem que ser uma coisa direcionada para ela. Mas é possível. Ok. Ok, e a gente tem a pergunta da Juliana, que é a última pergunta pelas redes sociais, que ela é do Rio Grande do Norte. Ela pergunta: quando eu penso em fazer dieta, eu já começo a sentir fome, doutora. E quando eu iniciei um tratamento nutricional, meu corpo adoeceu. Então, eu tive que procurar o clínico geral e ele suspendeu todas as dietas que tinham sido passadas, mas eu estou 15 quilos acima do peso. O que eu poderia fazer para conseguir emagrecer de forma saudável? É a Bom, Juliana. entendi. É um pouco antiético, seria um pouco antiético da minha parte dizer que o nutricionista, a nutricionista com quem ela se consultou, não fez uma abordagem boa. Mas vamos entender aí qual é a visão que ela tem de dieta. Né? Então, assim, o que me fez entender que a dieta que ela está seguindo é uma dieta restritiva. É uma dieta que tirou os nutrientes dela, a ponto dela ficar doente. Então, não foi uma dieta adequada, não foi uma dieta equilibrada. Eu volto a dizer, é possível a gente emagrecer comendo sem sentir fome. Então, se ela estava sentindo fome, é porque tinha alguma coisa desajustada. Né? Então, aí, infelizmente, não tem como eu dizer o que tinha de errado. Mas se chegou o ponto do endócrino, né, olhar a dieta dela e pedir para ela parar, então provavelmente essa dieta não foi bem feita, né? E aí fica essa situação do nutricionista, né, que talvez não tenha usado uma abordagem adequada para ela. Mas é possível sim a gente fazer um plano direcionado para ela, com as necessidades dela, com os objetivos dela, e claro, ela entender que esses 15 quilos foram justamente os 15 quilos que eu também tinha excedente. Ela precisa entender que esses 15 quilos, eles podem sair, né, do corpo dela, mas não do dia para a noite. Vai ser um processo que vai necessitar que ela tenha persistência, frequência, ela vai ter que ter atividade física no dia a dia. E claro, comendo comida de verdade, comendo comidas balanceadas, comidas saudáveis, né? E ela vai conseguir emagrecer sim, consegue, mas ter realmente uma abordagem inteligente e equilibrada. O que me chamou a atenção foi quando ela disse realmente que ela enviou, falando que ela já, quando ela começou, já começou a sentir fome antes de iniciar o tratamento. É. Então, para mim, até pensei que poderia estar ligado também àquela parte emocional, né? Que tem que trabalhar também para a pessoa poder aceitar também. Tem isso, né, É, doutora? porque o que acontece? A visão que as pessoas têm de dieta é de passar fome. Eu recebo aqui no consultório, existem pacientes que chegam para mim e falam, doutor, eu só vim porque assim, o meu médico me obrigou, mas eu estava morrendo de medo de vir porque eu detesto passar fome. Então, a visão que as pessoas têm, né, de fazer um acompanhamento nutricional é de que elas vão passar fome. Mas isso é um mito. Isso é um mito. Então, se você está fazendo uma alimentação, seguindo um planejamento alimentar que está te deixando com fome, está errado, não está legal, tá? É como teve uma pergunta, né? É normal sentir fome quando a gente está emagrecendo? É normal a gente começar a sentir fome, mas aí é o momento da gente mudar a estratégia. Porque quando a gente começa um planejamento alimentar, a pessoa tem, vamos supor, ela está com 100 quilos, né? E aí, nos 2 primeiros meses, ela conseguiu emagrecer 6 quilos, 3 quilos em cada mês. Quando ela volta, 2 meses depois, para o consultório, a gente tem que mudar, a gente tem que ajustar, porque agora a realidade não são mais de 100 quilos, agora a realidade já são de 94 quilos. Então, eu tenho que mudar todo o cálculo, refazer a dieta para essa pessoa deixar de sentir fome. Né? Então, o normal não é sentir fome. A fome, ela é um indício, ela é um sinal de que tem alguma coisa errada na dieta, tem algum desequilíbrio ali que precisa ser ajustado. E aí tem que procurar um bom nutricionista, procurar um bom profissional. Ok, doutora. Nós temos o Rayone mandando professora do meu coração.
Tem o pessoal mandando boa live, parabéns pela live. Obrigada ao pessoal aí que estava nos acompanhando. E a gente agora vai para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta diretamente para a doutora. E a pergunta do Falando a Verdade é: se tratando de conceito de emagrecimento, existem muitas informações falsas e verdadeiras que circulam pela internet. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora como é possível identificar quando a informação é falsa ou verdadeira, se tratando de emagrecimento. Bom, as principais fontes, né, para a gente buscar a verdade são os artigos científicos. Infelizmente, o hábito de ler está cada vez mais escasso na sociedade. Ele falou aí, né, professora querida, eu não falei, mas eu também eu sou professora de português, né, minha primeira formação é letras. Então, eu tenho muitos alunos também da área de letras, né? E aí, quando a gente vê uma informação assim na internet, não dá para a gente acreditar de imediato, a gente tem que buscar. Isso eu também sempre oriento. A gente tem as fake news aí em todas as esferas da sociedade, não só dentro da nutrição, né? Então, a melhor fonte seria os artigos acadêmicos, porque como é uma área da saúde, está sempre se atualizando. Então, realmente, a gente tem informações diferentes hoje do que a gente tinha há uma década. Por exemplo, o ovo, né? Eu não sei se você lembra de uma época em que o ovo era um vilão. A gente não podia comer ovo, porque ovo aumentava o colesterol, né? E aí depois várias pesquisas foram feitas e mostraram que não é verdade, que o ovo não faz isso, que a gente pode sim comer ovo, né? Claro, de uma maneira equilibrada, mas a gente poderia comer ovo todos os dias, né? Eu faço isso, por exemplo, eu como mais de 2 ovos todos os dias, e o meu colesterol não é alto, eu não estou com sobrepeso, né? Então, a gente tem que estar sempre investigando a veracidade dessas informações. E isso dá trabalho, porque a gente tem que ler, né? Então, o passo é: não acredite em tudo que você veja, procure saber. Se você tem preguiça de ler, então procure um bom nutricionista para cuidar da sua saúde, da sua alimentação. Com certeza. E a gente está chegando quase ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato, contratar os serviços, pegar orientação, como pode estar fazendo, doutora? Eu tenho aqui o Instagram, né? Eu não sei, @Nutri Volpato. É só botar um Nutri antes do meu nome, né? E meu sobrenome, Érica Volpato, tudo junto, minúsculo. Eu realizo consultas presenciais aqui no Rio de Janeiro, mas eu também faço consultas online. Eu tenho pacientes de vários lugares, né? De outras cidades. Tenho paciente até fora do Brasil. Então, realmente, a distância geográfica não é mais um impedimento, né? E a gente consegue sim ajustar, a gente consegue fazer muita coisa, tanto na consulta online quanto na consulta presencial. O meu trabalho não funciona com consulta, eu faço só acompanhamento. Então, o meu acompanhamento inicial, ele dura 2 meses, e esse acompanhamento ele dá direito a 2 consultas, né? A primeira, que é muito mais investigativa, muito mais detalhada, para eu conhecer a pessoa. E eu fico disponível, eu fico em comunicação frequente com o paciente durante esses 2 meses para tirar todas as dúvidas, fazer ajustes no plano. Eu preciso sempre do feedback do paciente, né, para eu saber o que precisa mudar, se está dando certo, continua. Só assim eu consigo realmente ter resultados eficientes, consistentes, e isso é uma realização para mim. Eu consegui fazer essa diferença na vida das pessoas, cuidar da saúde, fazer com que elas entendam a importância, isso enche meu coração de alegria. Isso é muito bom. Então, esse é meu trabalho. O celular também, que eu acho que meu celular tá disponível no Instagram. Código 21 98 146 1444. Então, pelo Instagram ou pelo celular, pelo WhatsApp, que já está disponível lá. Tem site também, doutora? Não, eu tenho uma página no Google, mas site não tenho, não. Porque o Instagram hoje é a nossa maior vitrine, né? Com certeza. E faltou a gente falar algo que a doutora gostaria de estar acrescentando no tema de emagrecimento radical, que a doutora acha seria importante ressaltar aqui que a gente não tenha falado? Eu
acho que falamos tudo, né? É porque parece que, parece que é um pouco incoerente quando eu falo sem radicalismo, mas eu sugiro que a gente deixe de comer determinadas coisas. De repente, algum internauta aí pode estar pensando, ué, mas ela falou para tirar o refrigerante da... Eu estou fazendo um danado. Mas aí a gente para e pensa, refrigerante é alimento? Do que é feito o refrigerante? Que substância natural existe ali, né? Então, eu faço uma brincadeira com o paciente, só para ele refletir. Qual a diferença de uma Coca-Cola para um detergente? Né? Então, assim, já foi provado que não existem muitas diferenças, né? Só que a Coca-Cola, como ela vai ser ingerida, existe uma adaptação ali de sabor, uma questão de né? Para ser palatável. É, claro que não é exatamente igual a um detergente, a um desinfetante, mas eu só quero alertá-los de que isso não é alimento. Então, quando eu oriento que a pessoa não beba refrigerante, pelo menos recorrentemente, não é um radicalismo. O que eu defendo é, vamos comer comidas de verdade. E é possível comer comidas de verdade, não sentir fome e emagrecer. Então, é esse caminho que eu sigo. E aí, claro, mas eu quero tomar uma coquinha, tem problema? Se for de vez em quando, não vai ter problema, com certeza não. O problema é o nosso dia a dia. Acho que agora eu consegui esclarecer. Com certeza. E para vocês também que quiserem o contato da doutora, é só entrar em contato aqui com o estúdio pelo indirect, que a gente passa o contato da doutora, ou pelo Viva Mais Saudável, que ela faz parte do Viva Mais Saudável, lá no Instagram, ou pelo site também, vivamaissaudáveltpfest.com.br. Lá a gente também está passando os contatos da doutora Érica Volpato aí para vocês Tá bom. que necessitar e solicitar para a gente. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos estúdios TPFest, pelo canal TPFest, com essa excelente entrevistas aí, dando a orientação e tirando as dúvidas dos internautas que mandaram. Então, eu gostaria de agradecer a doutora. Tá, poxa, foi um prazer, adorei. E muito obrigada pela paciência, pela insistência, né, no início. Foi difícil, mas conseguimos. Então, muito obrigada também a vocês pela oportunidade. Adorei participar e sempre que vocês quiserem, vocês podem me solicitar. Estou à disposição, tá? Muito obrigada. Com certeza. Obrigada, doutora. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência que participou pelas redes sociais, pelo site e também aqui pela live conosco. E o pessoal que vai ver aí a live mais tarde, amanhã, e vai acompanhar, agradecendo a sua audiência. A gente termina o Bate-Papo Legal de hoje com a doutora Érica Volpato e voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite. Fica com Deus.